Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre os aspectos físicos da Rússia, o maior país em extensão do mundo. Vamos lá. Os objetivos do vídeo: analisar os aspectos físicos que o país apresenta. Você sabe onde fica a Rússia? E consegue imaginar como é viver em áreas tão frias como as que existem no país? Uma coisa que é interessante sobre a Rússia, e nesse globinho aqui dá para a gente observar, é a dimensão que o país tem longitudinal. Isso faz com que ele tenha muitos fusos horários. Na Rússia existem pelo menos 8 fusos diferentes, dependendo da época do ano. É como se de um lado do país fosse de dia, e do outro lado fosse à noite, quase com 8 horas de diferença. Enquanto é meio-dia em um dos lados do país, no outro já é 8 horas da noite. Onde que se localiza a Rússia? A Rússia é o maior país do mundo e ela tem 17.098.240 km² de área. É um país bicontinental. O que significa isso? Que parte da Rússia está na Europa e parte na Ásia. Essa divisão continental acontece por conta de aspectos físicos que a gente vai ver daqui a pouco. Esse país ele se divide nesses dois continentes. Na parte leste e oeste tem mais de 11.000 quilômetros de extensão. Fazendo aí então, o país ocupa uma grande área, A maior floresta do mundo, inclusive, se encontra na Rússia. Bem, o limite entre a Rússia europeia e asiática se dá pelos Montes Urais, que está circuladinho aqui. Ao sul dos Montes Urais tem um rio, que é o Rio Ural, e ele acaba dificultando a passagem das pessoas da Rússia europeia para a Rússia asiática. É justamente por conta disso que os dois continentes viraram dois continentes. Porque se a gente for ver bem, é tudo o mesmo bloco continental. Mas os Montes Urais, eles acabaram separando a possibilidade, dificultando, na verdade, a possibilidade de trânsito por milhares de anos, fazendo ter grandes diferenças culturais entre um lado e outro dos Montes Urais. Uma curiosidade sobre os Montes Urais: apesar da dificuldade para ultrapassar eles não são muito altos. Eles são semelhantes à Serra do Mar que nós temos aqui no Paraná. São dobramentos antigos e a mais alto deles tem um pouco mais de 1.800 metros de altitude. Os Montes Urais estabelecem, então, a divisão entre a parte europeia e a parte asiática, como a gente pode ver no mapa. E as principais formas de relevo na Rússia seriam as planícies, que estão pintadas de verde aqui no mapa. A gente vai ter lá a planície russa na parte europeia, é a área mais habitada do país. Vai ter a planície ocidental da Sibéria, ou planície da Sibéria Ocidental, é a segunda área mais habitada do país. E quando eu falo de muito habitado, e Rússia, na verdade, não é tão habitado assim, A Rússia ela é um dos países com a menor ocupação humana de todos, apesar da grande extensão. Aí existe o Planalto Central Siberiano, uma das regiões mais frias do mundo, e as regiões montanhosas, Tem os Montes Aital, no sul, com montanhas muito altas que ultrapassam 4.000 metros de altitude, o que dificulta muito sobreviver nesse lugar. E lá no extremo oriente também existem dobramentos modernos, como os Montes Kolyma. Sobre a vegetação, a parte asiática do território russo encontramos climas frios, com predomínios da taiga. A taiga é uma floresta de pinheiros. E também da tundra. A tundra é um tipo de vegetação que acontece no permafrost. Só lembrando o que é o permafrost. Permafrost é um lugar onde o solo é constantemente congelado, desde a última era glacial. Então já fazem milhares de anos que a Terra está congelada nessa região. Uma curiosidade, no permafrost hoje em dia as pessoas fazem escavações atrás de marfim de mamute, para eles poderem comercializar, e acaba movimentando um grande mercado, principalmente após a proibição da caça do elefante e do rinoceronte. A floresta de coníferas que tem na Rússia é a maior floresta do mundo, que é a taiga, ou floresta boreal. Ela se estende da Europa até o Canadá, passando pelo Estreito de Bering.
né? Então, em toda essa área existe essa vegetação de pinheiros. Beleza? Só ainda sobre a tundra, ela é composta basicamente por líquens e musgos. Como o solo é congelado, as plantas não conseguem ter raiz. A cidade mais fria do mundo fica na Rússia. Oymyakon, onde fica a vida na cidade mais... Como fica, né, a vida na cidade mais fria do planeta? Bem, essa cidade, como diz a matéria, ela tem apenas 920 habitantes e em 1933 ela bateu o recorde de temperatura negativa, fazendo menos 68 graus Celsius. Imagina viver num frio desse, né? Mas a média anual é de menos 50 graus durante o inverno. Então aqui tem o mapa e a localização da cidade, né? A cidade ali praticamente inteira debaixo da neve durante o inverno. Olha só, a cidade ela se encontra naquela região, né, de relevo mais elevado na porção nordeste da Rússia. Vamos para uma atividade. Crie um folder descrevendo como é a vida na cidade mais fria do mundo. Pesquise mais informações sobre o local e tente convencer as pessoas que vão ler o seu folder a irem visitar a cidade. Não se esqueça de desenhar ou colocar imagens do local representado. Use sua criatividade e os materiais disponíveis para fazer o seu folder e mostre o resultado para os seus familiares e colegas durante a aula. Agora é com vocês.
Agora que vocês tiveram tempo para fazer o seu folder, né, vamos só ver um exemplo de como pode ficar. Você pode relatar que a vida em Oymyakon de forma divertida, mas descrevendo as características do local. Deve lembrar que, por conta do frio, talvez o divertido seja ficar jogando jogo de tabuleiro durante o inverno. Como a Rússia é na porção europeia, né? Vamos falar um pouco sobre a porção europeia do país. Na porção europeia da Rússia, a oeste dos Montes Urais, o clima é temperado e o bioma característico é a floresta de coníferas, que abastece as indústrias de papel e madeireira. Observe no mapa a localização dessas indústrias. Eu quero que vocês prestem atenção no mapa. As áreas mais industrializadas do país estão ou na Europa ou na divisa entre a Europa e a Ásia. Vão ter outras áreas bastante ocupadas, mas é sempre ao sul do país. Isso acontece porque a região norte é absurdamente fria, como nós acabamos de ver na atividade. E ainda na parte mais habitável, o inverno é extremamente rigoroso. Não é à toa que a Rússia já ganhou 2 guerras usando o inverno como a principal arma. Eles ganharam do Napoleão e acabaram ganhando também dos nazistas. Você sabia que as florestas da Rússia formam uma enorme fábrica de oxigênio, cobrindo 2/3 do território nacional, ou seja, uma área de 1,17 bilhões de hectares e representando cerca de 25% dos recursos florestais do planeta. Bem, geralmente aqui no Brasil nós pensamos que a floresta amazônica é a maior floresta do mundo. Na verdade, a floresta amazônica é a maior floresta equatorial. Então ela apresenta uma grande biodiversidade, uma grande variedade de espécies, tanto na fauna quanto na flora. Quando nós falamos de taiga ou floresta boreal, basicamente ela é composta por um único tipo de árvore, o pinus. E também os animais não são tão variados. Vão existir grandes animais, como o urso pardo, o alce, a rena, mas não existe uma grande variedade animal ou de insetos, como acontece nas florestas tropicais ou equatoriais. Ainda na porção europeia, mais ao sul, verifica-se um clima temperado. Clima temperado a gente não chega a ter no Brasil. Mais próximo de um clima temperado é o clima que começa a acontecer aqui no Paraná e se estende até o sul, que é o clima subtropical. Então nós temos até uma certa diferença sazonal, com invernos relativamente frios e verões quentes. Quando a gente fala de Europa, no caso da Rússia, né, vai ser bem aquela paisagem de filme de Natal. Invernos muito rigorosos com neve, primaveras floridas, verões com as plantas bem verdes e o outono com as folhas caindo. Uma paisagem que acaba tendo no Brasil justamente na área mais próxima do temperado é a pradaria. Só que no Brasil nós conhecemos ela como pampa. Lá na Rússia, então, existem algumas áreas de pradaria e é muito semelhante à região do Pampa, né? É uma paisagem típica de clima temperado. Uma coisa que é interessante a gente falar é a existência desse tipo de solo, o Ternozion. O Ternozion é um tipo de solo muito bom para a agricultura. Muito parecido com a terra roxa que tem aqui no Paraná, que também é muito usada para a agricultura. A diferença é a tonalidade, a cor do solo mesmo e o tipo de material plantado. Enquanto aqui nós usamos muito para plantar soja, café, milho, lá eles usam muito para plantar trigo e outros cereais, como a cevada, por exemplo. Sobre o solo, o Ternozion trata-se de um solo escuro, com grande concentração de matéria orgânica. Esse solo fértil é utilizado principalmente para o cultivo de trigo. Ocorrem principalmente em áreas de pradarias, sob vegetação de gramíneas, né, e de clima frio e semiárido. Então, como o clima lá acaba sendo bastante frio em boa parte do ano, tem alguns lugares que não conseguem se desenvolver muitas árvores. Uma coisa que é interessante é que esse solo ele se expande, né, também para a Ucrânia, né, e para outras áreas ali do leste europeu. Vamos para mais uma atividade. Observando o mapa da Rússia abaixo,
explique o que justifica a melhor concentração das áreas industriais. Áreas mais populosas e de maior aproveitamento agrícola se concentram na porção sul, né, na parte de baixo aqui, e noroeste do país. Agora é com vocês, gente.
Agora que vocês tiveram tempo para responder a atividade, vamos ver lá a proposta, de resposta. O que justifica as áreas industriais, agrícolas e de maior povoamento nas regiões sul e noroeste da Rússia é a questão climática. Nessas regiões as temperaturas são mais amenas. Não são áreas tão frias quanto no norte do país, favorecendo assim um melhor desenvolvimento. Bem, eu quero que vocês percebam, e é importante para pôr na resposta, que o frio na Rússia ele impede que pessoas morem. As únicas ocupações que acontecem na porção norte do país são militares, visando justamente garantir a soberania do país. No mais, quase todo o país é desocupado em relação a centros urbanos e só, bem dizer, na Europa e no sul é que vão ter algumas cidades mais industrializadas. Nesse vídeo nós falamos então sobre os aspectos físicos da Rússia, o relevo e o clima. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais, gente!